Olá, sou a professora Maria Aparecida, do Departamento de Geomática do Setor de Ciências da Terra da Universidade Federal do Paraná. Esta é a parte 2 da primeira de 13 aulas de planimetria de topografia, cálculo das coordenadas x e y em um ponto, poligonação e tipos de poligonais e poligonal aberta. Veremos nesta aula exercícios sobre cálculo de azimutes, poligonal aberta, exercícios de poligonal aberta, cálculo de azimutes em função de duas coordenadas planimétricas conhecidas e exercícios, referências e equipe. Vamos ver então alguns exercícios sobre cálculo de azimutes. A teoria foi vista na parte 1. Exercício 1. Na poligonal croquis abaixo, onde é fornecido o azimute da direção inicial 0pp1 e os ângulos alfa-i entre as direções consecutivas, medidos no sentido horário, calcular os azimutes das direções 1, 2, 2, 3 e 3, 4. Neste caso, como os ângulos são medidos no sentido horário, utiliza-se a equação azimute da direção i mais 1 é igual ao azimute da direção anterior, i menos 1i, mais o ângulo compreendido entre elas, alfa-i, menos 180 graus. Vamos calcular então o azimute da direção 1, 2. Azimute da direção 1, 2 é igual ao azimute da direção anterior, 0pp1, mais o ângulo compreendido entre estas duas direções, alfa1, menos 180 graus. Substituindo os valores do azimute da direção 0pp1 e de alfa1 na equação, obtém-se menos 36 graus, 57 minutos e 49 segundos. Bem, o azimute de uma direção é o ângulo formado entre a meridiana de origem que contém os polos, neste caso geográficos, e a direção considerada. É medido a partir do norte no sentido horário e varia de 0 a 360 graus. Como o resultado foi negativo, somamos 360 graus. Observem na figura a representação do azimute da direção 1, 2 em verde. Conhecido o azimute da direção 1, 2, vamos calcular agora o azimute da direção 2, 3. Azimute da direção 2, 3 é igual ao azimute da direção anterior, azimute da direção 1, 2, mais o ângulo compreendido entre estas duas direções, menos 180 graus. Substituindo os valores conhecidos do azimute da direção 2 e de alfa2 na equação, chega-se a 468 graus, 11 minutos e 40 segundos. Novamente, azimute de uma direção é o ângulo formado entre a meridiana de origem, que contém os polos, neste caso geográficos, e a direção considerada. É medido a partir do norte no sentido horário e varia de 0 a 360 graus. Como neste caso o valor é maior que 360 graus, subtrai-se 360 graus e obtém-se o resultado do azimute da direção 2, 3 igual a 108 graus, 11 minutos e 40 segundos. Para calcular agora o azimute da direção 3, 4, fazemos azimute da direção 3, 4 é igual ao azimute da direção anterior, azimute da direção 2, 3, mais o ângulo horizontal compreendido entre estas duas direções, menos 180 graus. Substituindo na equação os valores conhecidos do azimute da direção 2, 3 e do ângulo horizontal, chega-se ao azimute da direção 3, 4
igual a 84 graus, 28 minutos e 44 segundos. Exercício 2. Na poligonal croquis em anexo, onde é fornecido o azimute verdadeiro da direção inicial, 21, 22, e os ângulos alfa-i entre as direções consecutivas, medidos no sentido anti-horário, calcular os azimutes das direções 22, 23 e 23, 24. Neste caso, para ângulos horizontais medidos no sentido anti-horário, utiliza-se a equação azimute da direção i mais 1 é igual ao azimute da direção anterior, i menos 1i, menos alfa-i, mais 180 graus. Então, para calcular o azimute da direção 22, 23, fazemos azimute da direção 22, 23 é igual ao azimute da direção anterior, menos o ângulo horizontal compreendido entre estas duas direções, mais 180 graus. Substituindo os valores conhecidos do azimute da direção 21, 22 e do ângulo horizontal na equação, chega-se ao valor de 52 graus, 52 minutos e 31 segundos para o azimute da direção 22, 23. Podemos calcular agora o azimute da direção 23, 24, que é igual ao azimute da direção anterior, 22, 23, menos o ângulo horizontal compreendido entre estas duas direções, alfa 23, mais 180 graus. Substituindo os valores conhecidos na equação, chega-se a azimute da direção 23, 24, igual a 126 graus, 49 minutos e 29 segundos. Como já visto, estas são as duas equações que utilizamos para cálculo de coordenadas em planimetria, em topografia, e vamos aplicá-las para cálculo de coordenadas de pontos de poligonais abertas. Poligonal aberta. Parte de um ponto com coordenadas conhecidas, 0 pp, e acaba em um ponto cujas coordenadas deseja-se determinar. Não é possível determinar erros de fechamento, portanto, deve-se tomar todos os cuidados necessários durante o levantamento de campo para evitar erros. Conhecendo-se as coordenadas de 0 pp, x e y de 0 pp, e o azimute da direção 0 pp1, medem-se as distâncias horizontais entre 0 pp e p1, entre p1 e p2, e p2 e p3. Determinam-se os ângulos horizontais em P1 e P2 e com isso calculam-se os azimutes das direções P1, P2 e P2, P3. Assim, é possível calcular as coordenadas de P1, P2 e P3. Vamos fazer alguns exercícios sobre cálculo de coordenadas em poligonal aberta. Voltando ao exercício 1, onde calculamos os azimutes das direções 1, 2, 2, 3 e 3, 4, fornecidas agora as coordenadas do ponto inicial 0 pp e as distâncias horizontais entre os pontos, calcular as coordenadas dos pontos 1, 2, 3 e 4. Cálculo das coordenadas do ponto 1. X de 1 é x de 0 pp, mais a distância horizontal entre eles, vezes o seno do azimute da direção 0 pp1. As coordenadas de 0 pp são conhecidas, a distância entre 0 pp e 1 foi medida e conhece-se o azimute da direção 0 pp1. Substituindo esses valores na equação, chega-se à abscissa do ponto 1. Igualmente, para o cálculo da ordenada, y de 1 é igual a y de 0 pp
mais a distância 0pp1 vezes o cosseno do azimuth da direção 0pp1. Observem que as distâncias fornecidas têm 3 casas decimais, portanto, arredonda-se o resultado das coordenadas na terceira casa decimal. Cálculo das coordenadas do ponto 2. X de 2 é x de 1 mais a distância horizontal entre 1 e 2, vezes o seno do azimuth da direção 1, 2. As coordenadas de 1 acabamos de calcular. A distância entre 1 e 2 foi medida em campo. E também conhecemos o azimuth da direção 1, 2. Substituindo esses valores, chegamos na abscissa do ponto 2. Igualmente para a ordenada, y de 2 é igual a y de 1 mais a distância horizontal entre 1 e 2, vezes o cosseno do azimuth da direção 1, 2. Cálculo das coordenadas do ponto 3. X de 3 é x de 2 mais a distância entre 2 e 3, vezes o seno do azimuth da direção 2, 3. Conhecemos as coordenadas de 2 que acabamos de calcular, a distância entre 2 e 3 foi medida em campo e o azimuth da direção 2, 3 também foi calculado. Substituindo esses valores na equação, chega-se na abscissa do ponto 3. Igualmente para o cálculo da ordenada. Y de 3 é igual a y de 2 mais a distância horizontal entre 2 e 3, vezes o cosseno do azimuth da direção 2, 3. Cálculo das coordenadas do ponto 4. X de 4 é x de 3 mais a distância horizontal entre 3 e 4, vezes o seno do azimuth da direção 3, 4. Acabamos de calcular as coordenadas do ponto 3. A distância entre 3 e 4 foi medida em campo e o azimuth da direção 3, 4 foi calculado. Substituindo estes valores na equação, chega-se à abscissa do ponto 4. Igualmente para a ordenada. Y de 4 é y de 3 mais a distância horizontal entre 3 e 4, vezes o cosseno do azimuth da direção 3, 4. Lembrando que sempre são feitos arredondamentos na terceira casa decimal, porque as distâncias e as coordenadas iniciais foram fornecidas com 3 casas decimais. Voltando agora ao exercício 2. Na poligonal em anexo, são fornecidas as coordenadas do ponto inicial, 0pp, os azimuths entre as direções consecutivas já calculamos, e as distâncias horizontais entre os pontos. Calcular as coordenadas dos pontos 22, 23 e 24. Cálculo das coordenadas do ponto 22. X de 22 é igual a x de 21 mais a distância horizontal entre 21 e 22 vezes o seno do azimuth da direção 21, 22. X e y de 21 são conhecidos. A distância horizontal entre 21 e 22 foi medida em campo e o azimuth da direção 21, 22 já foi calculado. Substituindo esses valores na equação, chega-se à abscissa do ponto 22. Igualmente para a ordenada, y de 22 é igual a y de 21 mais a distância horizontal entre 21 e 22 vezes o cosseno do azimuth da direção 21, 22. Observe-se que aqui as distâncias possuem 2 casas decimais, então as coordenadas têm o seu resultado arredondado na segunda casa decimal. Cálculo das coordenadas do ponto 23. X de 23 é igual a x de 22 mais a distância horizontal entre 22 e 23 vezes o seno do azimuth da direção 22, 23. A abscissa do ponto 22 nós já temos.
A distância horizontal entre 22 e 23 foi medida em campo e o azimuth da direção 22, 23 também já foi calculado. Substituindo esses valores na equação, obtemos a abscissa do ponto 23. Igualmente para a ordenada, y de 23 é igual a y de 22, mais a distância horizontal entre 22 e 23, vezes o cosseno do azimuth da direção 22, 23. Já temos a ordenada do ponto 22, substituímos os valores na equação e obtemos a ordenada do ponto 23. Finalmente, cálculo das coordenadas do ponto 24. X de 24 é x de 23 mais a distância horizontal entre 23 e 24, vezes o seno do azimuth da direção 23, 24. Já temos a abscissa de 23, medimos a distância 23, 24 e conhecemos já o azimuth da direção 23, 24. Substituímos os valores na equação e chegamos na abscissa do ponto 24. Ordenada do ponto 24, y de 24 igual a y de 23, mais a distância horizontal entre 23 e 24, vezes o cosseno do azimuth da direção 23, 24. A ordenada de 23 é conhecida, substituímos os valores na equação e obtemos a ordenada do ponto 24. Como vocês devem ter observado, os cálculos são sequenciais e repetitivos, excelentes para serem realizados em planilhas eletrônicas, como por exemplo no Excel. Aproveitem as videoaulas de uso básico do Excel aplicado à topografia. Exercício 3. Na poligonal em anexo, calcular as coordenadas das estações 33, 34 e 35. Fornecidos o azimuth da direção 32, 33, as coordenadas da estação 32, os ângulos horizontais medidos no sentido horário em 33 e 34 e as distâncias horizontais entre 32 e 33, 33 e 34 e 34 e 35. Começamos pelo cálculo dos azimuths, inicialmente pelo cálculo do azimuth da direção 33, 34, em função do azimuth da direção 32, 33 e do ângulo horizontal em 33. A seguir, calcula-se o azimuth da direção 34, 35, em função do azimuth da direção 33, 34 e do ângulo horizontal em 34. Podemos começar agora o cálculo das coordenadas, iniciando pelas coordenadas do ponto 33, que utilizará as coordenadas do ponto 32, o azimuth da direção 32, 33 e a distância horizontal entre 32 e 33. A seguir, calculam-se as coordenadas do ponto 34, em função das coordenadas do ponto 33, que acabamos de calcular, da distância horizontal entre 33 e 34 e do azimuth da direção 33, 34. Finalmente, calculamos as coordenadas do ponto 35, em função das coordenadas do ponto 34, da distância horizontal entre 34 e 35 e do azimuth da direção 34, 35. Cálculo de azimuth em função de duas coordenadas planimétricas conhecidas. Análise de quadrante. Conhecendo-se as coordenadas de dois pontos, é possível calcular a distância entre eles e o azimuth da direção por eles formada. Sejam os pontos 0 e 1, cujas coordenadas são conhecidas. As projeções da direção 0, 1 sobre o eixo das abscissas e das ordenadas são, respectivamente, ΔX e ΔY, e podemos calcular tangente do azimuth da direção 0, 1 é igual a ΔX sobre ΔY, ou
cateto oposto sobre cateto adjacente, onde ΔX é igual a x1 menos x0, ΔY é igual a y1 menos y0, e o azimuth da direção 0, 1 é o arco tangente do módulo da divisão de ΔX sobre ΔY. Assim, teremos sempre um arco no primeiro quadrante e faz-se a análise de quadrante de acordo com o sinal de ΔX e ΔY. Vamos relembrar como se faz redução de arcos. Do primeiro quadrante para o segundo quadrante, faz-se 180 graus menos o arco no primeiro quadrante. Do primeiro quadrante para o terceiro quadrante, 180 graus mais o arco no primeiro quadrante. E do primeiro quadrante para o quarto quadrante, 360 graus menos o arco no primeiro quadrante. Sejam dois pontos 0 e 1, cujas coordenadas são conhecidas. Deseja-se calcular o azimuth da direção 0, 1. A projeção desta direção sobre o eixo das abscissas e sobre o eixo das ordenadas é positiva. Significa que estamos no primeiro quadrante de azimuth de 0 a 90 graus. Para obter o azimuth da direção 0, 1, efetua-se a divisão de ΔX por ΔY, extrai-se o arco tangente e não há nenhuma redução a ser realizada. Sejam dois pontos 0 e 2. Cujas coordenadas são conhecidas. Deseja-se calcular o azimuth da direção 02. A projeção desta direção 02 sobre o eixo das abscissas é positiva e sobre o eixo das ordenadas é negativa. Significa que estamos no segundo quadrante de azimuth, de 90 a 180 graus. Para obter o azimuth da direção 02, efetua-se a divisão do módulo de ΔX por ΔY, extrai-se o arco tangente no primeiro quadrante e reduz-se para o segundo quadrante, fazendo-se 180 graus menos o arco no primeiro quadrante. Sejam dois pontos 0 e 3, cujas coordenadas são conhecidas. Deseja-se calcular o azimuth da direção 03. A projeção desta direção 03 sobre o eixo das abscissas é negativa e sobre o eixo das ordenadas também é negativa. Significa que estamos no terceiro quadrante de azimuth de 180 a 270 graus. Para obter o azimuth da direção 03, efetua-se a divisão do módulo de ΔX por ΔY, extrai-se o arco tangente no primeiro quadrante e reduz-se para o terceiro quadrante, fazendo 180 graus mais o arco no primeiro quadrante. Sejam agora dois pontos 0 e 4, cujas coordenadas são conhecidas, e deseja-se calcular o azimuth da direção 0, 4. A projeção desta direção 0, 4 sobre o eixo das abscissas é negativa e sobre o eixo das ordenadas é positiva. Significa que estamos no quarto quadrante de azimuth de 270 a 360 graus. Para obter o azimuth da direção 04, efetua-se a divisão do módulo de ΔX por ΔY, extrai-se o arco tangente no primeiro quadrante e reduz-se para o quarto quadrante, fazendo-se 360 graus menos o arco no primeiro quadrante. Importante, para dar certo a análise de quadrante, se eu quero, por exemplo, o azimuth da direção AB,
ΔX deve ser xdB menos xdA, ou a abscissa do segundo ponto menos a abscissa do primeiro ponto. E ΔY é YdB menos YdA, ordenada do segundo ponto menos a ordenada do primeiro ponto. Exercícios. 4.1. Calcular o azimuth da direção 0, 1, fornecidas as coordenadas D0 e 1. Calculando ΔX, obtém-se um valor positivo. Calculando-se ΔY, obtém-se um valor positivo também. Em que quadrante ΔX e ΔY são positivos? Primeiro quadrante. Então, extrai-se o arco tangente da divisão de ΔX por ΔY e obtém-se o azimuth da direção 0, 1 diretamente no primeiro quadrante. 4.2. Calcular o azimuth da direção 0, 2, conhecendo-se as coordenadas D0 e D2. Faz-se ΔX igual a x2 menos x0, obtendo-se um valor positivo. ΔY igual a y2 menos y0, obtendo-se um valor negativo. Em qual quadrante ΔX é positivo e ΔY é negativo? Segundo quadrante. Extrai-se o arco tangente do módulo da divisão de ΔX por ΔY, obtendo-se um arco no primeiro quadrante. Reduz-se ao segundo quadrante, fazendo-se 180 graus menos o arco no primeiro quadrante, e obtém-se o azimuth da direção 0, 2 no segundo quadrante. 4.3. Calcular o azimuth da direção 0, 3, conhecendo-se as coordenadas D0 e D3. Faz-se ΔX igual a xd3 menos xd0, obtendo-se um valor negativo, e ΔY igual a yd3 menos yd0, obtendo-se também um valor negativo. Em qual quadrante ΔX e ΔY são negativos? Terceiro quadrante. Azimuth da direção 0, 3 é igual ao arco cuja tangente é igual ao módulo da divisão de ΔX por ΔY, obtendo-se o arco no primeiro quadrante, que é reduzido ao terceiro quadrante, fazendo-se 180 graus mais o arco no primeiro quadrante, e obtém-se o azimuth da direção 0, 3 no terceiro quadrante. 4.4. Calcular o azimuth da direção 0, 4, conhecendo-se as coordenadas D0 e D4. Faz-se ΔX igual a xd4 menos xd0, obtendo-se um valor negativo, e ΔY igual a yd4 menos yd0, obtendo-se um valor positivo. Em qual quadrante ΔX é negativo e ΔY positivo? Quarto quadrante. Então, azimuth da direção 0, 4 é igual ao arco tangente do módulo da divisão de ΔX por ΔY, e obtém-se o azimuth da direção 0, 4 no primeiro quadrante, que é reduzido ao quarto quadrante, fazendo-se 360 graus menos o azimuth no primeiro quadrante, obtendo-se o azimuth da direção 0, 4 no quarto quadrante. Utilizei como referência a apostila Fundamentos de Topografia de Veiga Zanetti Fajon, de 2012. Tchau, pessoal, até a próxima!